Fala, galera do Mundo na Bola, esse é o episódio número 10. A gente falou que ia ter 5, acabou chegando em 10 e certamente haverá mais episódios aqui sobre estádio do Flamengo. Antes de mais nada, já chega deixando seu like, se inscreva no canal. Como eu falei, tem outros 9 episódios aí que espero que você tenha assistido. Se não assistiu, volte lá e assista. O último, inclusive, foi um papo de 1 hora com o Valim Vasconcelos, falando sobre estádio, o possível estádio do Flamengo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você não assistiu, assista os 9 episódios que passaram. Assista esse aqui também, claro. E a gente vai comentar sobre agora a capacidade, qual é o tamanho do estádio do Flamengo. 30, 40, 50, 100, 150, 200 mil pessoas? Como é que a gente vai decidir qual é o tamanho ideal do estádio? A gente vai falar sobre isso agora, logo depois da vinheta. Então, galera, a capacidade do estádio, a quantidade de gente que vai lá assistir o jogo, talvez seja uma das coisas mais complicadas de decidir. Naturalmente, a gente falaria, põe um estádio aí para 200 mil pessoas, porque a torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil, vai encher o estádio. E é claro, em algumas ocasiões encheria mesmo, né? No final, semifinal de Libertadores, ou final, no caso de acontecer no Rio de Janeiro novamente, e o Flamengo estiver na final, se tiver 200 mil ingressos, os 200 mil ingressos serão vendidos. Mas é uma discussão um pouco mais complicada. Bora falar sobre isso. Qual é a capacidade do estádio? Então, a capacidade de um estádio qualquer é determinado pela demanda, ou seja, pela quantidade de torcedores que estão dispostos a pagar ingressos para assistir o jogo, o público-alvo, né, dessa empreitada, a localização, o preço do ingresso. Esses três fatores combinados vão determinar qual é a capacidade do estádio. E aí vamos falar um pouquinho deles antes da gente entrar na questão prioritária ali, que é o preço do ingresso. Por exemplo, no caso do Flamengo, você tem uma demanda muito grande na cidade do Rio de Janeiro. E você coloca, por exemplo, o estádio num dos terrenos que foram vinculados aí, lá na região de Deodoro, lá no Parque Olímpico, né? Coloca lá em Deodoro. A questão é a seguinte, vai ter demanda? Vai, claro. Mas a pergunta é a seguinte, qual seriam as pessoas que assistiriam os jogos lá em Deodoro? Seriam as mesmas pessoas que assistiriam os jogos no Maracanã? Ou seriam as mesmas pessoas que assistiriam os jogos se fosse o terreno lá do gasômetro? O preço poderia ser o mesmo? Daria para fazer um estádio para 200 mil pessoas, por exemplo, na região de Deodoro e cobrar o mesmo valor de ingresso que seria cobrado, por exemplo, na Barra da Tijuca? Essas perguntas precisam ser respondidas. E a questão primordial disso é o tamanho do estádio e o preço que o Flamengo deverá cobrar os ingressos. Se o Flamengo cobra os ingressos R$5, pode botar 500 mil pessoas em Deodoro que vai encher. Mas se o Flamengo coloca o ingresso em Deodoro pelo preço médio de, por exemplo, R$250, é possível que não se consiga encher o estádio. Vamos falar sobre um pouco mais sobre isso aí para a gente ver o que a gente está falando. Vamos falar sobre o preço do ingresso. O preço do ingresso é uma combinação do custo do projeto, e o custo do projeto é o custo do terreno mais o custo da construção. E, é claro, a gente precisa responder mais uma pergunta. Qual é o modelo de negócio que originou o estádio? E vocês vão entender por que eu estou fazendo essas perguntas e por que isso determina o valor do ingresso. Qual é o modelo de negócio que foi criado para criar o estádio? É um modelo de negócio que tem um investidor? O estádio tem que dar retorno? Lá no balanço financeiro do clube, qual é a participação da arrecadação de ingressos no balanço do clube? É importante? É fundamental? É uma coisa menor? É uma coisa secundária? A definição do preço do ingresso é essa combinação total de quanto o clube gastou em termos de investimento, o próprio clube, ou se há um investidor, e se há um investidor, ele colocou uma certa quantidade de dinheiro e ele espera um certo retorno com lucro, é por isso que ele colocou o dinheiro lá,
E ele vai fazer uma conta de quantas pessoas vão ao estádio e quanto ele consegue arrecadar. E qual é o lucro da operação, ou seja, o estádio tem que ser lucrativo. E aí a gente já falou sobre arquitetura, falou sobre o custo operacional do Maracanã e do possível estádio do Flamengo, mas a pergunta aqui de um investidor é o seguinte: eu vou colocar R$100 lá no estádio, eu vou conseguir ter 110 reais de retorno daqui a 5 anos, por exemplo? Para eu ter esse lucro de volta, quantas pessoas têm que ir ao estádio e qual é o lucro de cada indivíduo indo ao estádio? Não é uma coisa simples. Vamos continuar tentando entender esse processo. Olha só, a capacidade do estádio, entendeu? O tamanho do estádio vai seguir as seguintes noções. O Flamengo tem que querer ter o estádio o mais cheio possível, no maior número de jogos possível, arrecadando o máximo possível. E é uma questão de balancear, de equilibrar essas três coisas. Ter o estádio mais cheio possível. Se você tiver um estádio pequeno, provavelmente estará cheio na maior quantidade de jogos. Você resolve os 2 primeiros, mas talvez você não vá arrecadar o máximo possível. Se você tiver um estádio muito grande, para 200 mil pessoas, por exemplo, provavelmente o estádio não vai ficar cheio em todos os jogos. E provavelmente, talvez você não arrecade o máximo possível. É um balanço extremamente complicado. E lembrem-se, esse balanço também depende da quantidade de dinheiro que foi colocado no começo do projeto e qual é a modalidade de negócio. Tem um investidor, não tem investidor, vai ter uma participação, os ingressos têm uma participação na receita do clube, é uma participação grande, uma participação pequena. Precisa ver, essa conversa é mais complicada. Vamos lá, continuar vendo aqui. Se você tiver, por exemplo, um estádio para 30 mil pessoas, vou até mudar aqui o layout para a gente ver melhor. Se tiver um estádio para 30 mil pessoas, quais são os benefícios? Você tem menos gasto com a construção e provavelmente você vai ter que ter um ingresso médio mais caro para você arrecadar o mais possível. Se você tem um estádio para 100 mil pessoas, aí você tem o maior custo de construção, não é proporcional, tá? Um estádio para 30 mil pessoas, comparado com o estádio para 100 mil pessoas, o estádio para 100 mil pessoas vai ser mais caro, mas não vai ser 3 vezes mais caro. Por quê? Porque não é proporcional. E você provavelmente, seguindo uma lógica, você vai ter ingressos mais baratos. O pior cenário possível é você ter um estádio para 100 mil pessoas, com maior custo de construção, e o ingresso mais caro, porque aí você executa uma elitização do estádio. Tem um estádio gigante, estádio para 100 mil pessoas seria o maior estádio do Brasil, possivelmente um dos maiores estádios do mundo. E se você continuar mantendo a mesma política de preço, um estádio de 100 mil pessoas com o mesmo preço de ingresso que teria um estádio menor, você exclui a parcela mais desprivilegiada da população. Então, se você for fazer um estádio grande, você tem que garantir que uma parte dos ingressos sejam vendidos para a população mais carente, menos privilegiada, e mesmo assim não afete a arrecadação geral, ou seja, tem que haver um balanço, tem que ter ingressos mais caros e ingressos mais baratos. Olha só, questão importante. Quanto menor for o estádio, maior o impacto do terreno e da construção no negócio. Se você tem um estádio para 30 mil pessoas, é claro, o custo do terreno vai ter um impacto muito, muito grande. Se você tem um estádio um pouco maior, se você tem um estádio para 100 mil pessoas, é claro, você dissolve, você dilui isso, você dilui esse valor no valor total do negócio, do pacote. Então, galera, qual é o resumo da ópera aqui? O resumo da ópera aqui é que não dá para determinar simplesmente que o Flamengo vai fazer o maior estádio do Brasil e colocar 100 mil pessoas sem saber a história do negócio e sem saber a política de preço que o estádio vai ter que arrecadar, vai ter que exercer. Se você tiver uma política de preço que seja baseada na maior arrecadação possível, vamos colocar o preço mais caro possível, então é possível que não seja possível fazer um estádio muito grande. Por quê? Porque o estádio não vai lotar o tempo todo. Como disse, por exemplo,
se o preço médio do ingresso, ou se o preço, vamos mudar, né? Se o preço mais barato do ingresso disponível seja, por exemplo, R$ 150, você vai encher em alguns jogos, nos jogos importantes, nas semifinais de Libertadores, na final da Copa do Brasil, nos clássicos, nos jogos importantes do Brasileiro, mas você não vai encher em todos os jogos. É claro, a gente não vai discutir a capacidade da torcida de encher um estádio maior, não é esse o ponto. Lembrando, né, o ponto é ter o estádio mais cheio possível, no maior número de jogos possível, e arrecadando o maior valor de ingresso possível, sem excluir uma parte da população. Se você me permitir dar um chute aqui, o Flamengo tem uma outra possibilidade. E a possibilidade é a seguinte: é fazer a conta ao contrário. É determinar que o Flamengo quer ter um estádio de, por exemplo, 80 mil, ou 90 mil, ou 100 mil lugares, e fazer a conta reversa, incluindo o custo do terreno, o que pode excluir, por exemplo, o terreno do gasômetro. Mas pode também excluir um terreno que teoricamente é mais barato, que é o terreno de Deodoro. Por quê? Porque talvez exclua uma parte da torcida que se disporia a pagar um pouco mais de ingresso. Ou seja, galera, a capacidade do estádio não é o que a torcida quer ou que a torcida imagina que seja o melhor. É uma combinação complicada do valor do negócio, do custo do terreno, da construção, do fato de ter ou não ter investidor, da necessidade de ter retorno ou não. Não dá para simplesmente chutar, faça um estádio para 80 mil que vai lotar sempre. Possivelmente vai lotar bastante, mas talvez não dê o retorno que o clube precise ou que o clube espera, ou talvez não dê o retorno que o investidor que está colocando dinheiro espera, ou o patrocinador, né? Quando eu falo investidor, pode ser o patrocinador. Então, galera, a gente vai continuar falando sobre a capacidade do estádio no futuro, quando as questões relacionadas com o terreno se desenrolarem um pouco mais. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça, é muito importante para a gente que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. O canal está brigando para crescer e a gente depende da sua ajuda. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e coloque aqui no comentário o que você achou desse vídeo. E se você acha, se você tem alguma ideia ou sugestão do tamanho do estádio ideal, considerando tudo que eu falei. Não simplesmente coloca aí o maior estádio do Brasil, porque a torcida é a maior torcida do Brasil. Um grande abraço a todos e a gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol.